Que eu te escuto foi às ruas para saber o que as pessoas pensam sobre a postura da influencer gospel em ministrar no aniversário de um casal gay. Eu acho que ninguém tem nada a ver com se meter nisso. O problema é quem critica. Eu achei que a postura dela foi maravilhosa, ela foi corajosa, ela fez realmente o que tem que ser feito, que é todo mundo igual, não existe isso de casal, sabe, homossexual, não, para Deus todo mundo é igual. Então ela fez muito bem. Aplausos para ela. Eu acho que a postura dela não influencia. Eu acho que a postura dela tem que ser presente com Deus. E ao pensar dos outros não importa. Ela tem que estar presente com Deus. Só. Já na internet, as coisas mudam. As opiniões são bem diferentes. Uma internauta diz: a postura está errada mesmo. Você deveria pregar para eles se converterem dos maus caminhos e não concordar. Uma outra alfinetou: a Bruna Carla renunciou de cantar em um casamento gay. Cristão de verdade não compactua com pecado. E outro comentou: você sempre foi criticada pelas suas atitudes. Desta vez, só está chorando porque a agenda cancelada significa dinheiro perdido. E você, o que pensa sobre isso? O que você pensa sobre isso? 3573-3535. Eu vou conversar pelo Skype com o Marcos. Ele é pastor da Igreja Contemporânea, que, posso falar assim, que aceita a homossexualidade? Posso colocar dessa maneira, pastor? Não tem problema? A nossa igreja é uma igreja voltada, né, para o público LGBTQIA+, então a gente acolhe todas as pessoas sem preconceitos. Uhum. E essa questão e a polêmica que nós estamos vendo de tudo que já foi falado aí, eu não vou repetir, por favor. O que o senhor pensa? Então, a Vitória, ela foi, assim, muito de Deus em estar lá, porque a boa nova de Jesus, ela tem que ser pregada, e tem que ser pregada em todos os lugares. Jesus estava em todos os meios, ele estava, mesmo diante de pecadores. Eu não estou falando que a homossexualidade é pecado, porque não é, a Bíblia não condena a homossexualidade em nenhum versículo da Bíblia, a não ser que seja uma interpretação adulterada ou uma manipulação bíblica. Aí sim a Bíblia condena a homossexualidade, mas por causa dos intérpretes. Mas Jesus sempre esteve do lado das minorias, né? A mulher adúltera, o leproso, o cego de Jericó, a mulher do fluxo de sangue, o centurião, que era LGBTQIA+, ele acolheu ele. Jesus é o Deus do filho pródigo, é esse que estava sempre ao lado daqueles que eram minoria. Lá em João 6,37 diz: o que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Paulo também disse, né? Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Inclusive, Jesus era muito questionado, os discípulos eram questionados porque, lá em Mateus 9,11, porque come o vosso mestre com publicanos e pecadores. Então, ela fez certo, agiu como teria que agir, porque a boa nova, ela tem que ser pregada apenas aos heterossexuais. A boa nova de Jesus, ela tem que ser pregada a todas as pessoas, independente do que se pensa sobre o tipo de vida que a pessoa leva. Eu, por exemplo, eu sou casado há 17 anos com meu esposo. Temos 4 filhos adotados. Nunca me divorciei, né? Você sabe que hoje em dia é uma moda muito grande, os pastores se divorciam, trocam de esposa, e a Bíblia diz que não pode se divorciar. E aí como é que a gente vai colocar essa questão? Então, para algumas coisas funciona, para outras não funciona. Então, eu creio que a gente tem que repensar nisso, né? Sobre como a igreja deve acolher, sim, amar, aceitar e pregar em todos os lugares, a tempo e fora de tempo, falar para os LGBTQIA+, não para mudarem a sua orientação sexual, porque não dá para mudar a orientação sexual, porque a própria ciência, as neurociências já falam que não é uma doença, a pessoa já nasce dessa forma, ela já é criada lá no ventre dessa forma, então não tem por que depois mudar essa orientação sexual. Mas, independente do que se pensa sobre isso, o que a igreja tem que fazer sempre é pregar a boa nova em todo o tempo, em todos os lugares. A Bruna Carla se posicionou contra, né?
totalmente diferente da Vitória. Qual o seu ponto de vista? Ela está seguindo os fariseus, né, daqueles tempos de Jesus, que arrotavam, né, assim, santidade, separação, inclusive tendo contato com outras pessoas. A gente sabe que é do meio LGBTQIA+, mas para ser amigo serve, para poder falar do amor de Deus para essa pessoa não serve. Então, eu sou veemente contra esse tipo de preconceito, esse tipo de, eu não digo nem preconceito, mas exclusão, né, do reino de Deus, né, fechar a porta dos céus para alguns, abrir para outros. Eu acho que não é bem assim que tem que ser. Tá bom. Algo mais que você queira colocar? Eu tenho mais conteúdo, né? Depois o pessoal pode acessar meu Instagram, marcos.gladstone, ou então meu canal no YouTube também tem bastante conteúdo sobre Bíblia e homossexualidade, numa visão que acolhe todas as pessoas sem preconceito. Então, o senhor acredita que a posição da Vitória foi uma posição correta? Deveria ser seguida por todos os evangélicos. Infelizmente, isso não acontece. Apesar que ela fez uma colocação, assim, ela abençoou, né? Ele abençoou a pessoa dele, mas não abençoou o relacionamento. Eu não sei bem. As pessoas falaram que ela abençoou o relacionamento, mas ela diz que abençoou a pessoa dele. Existe alguma diferença? Eu não vi essa parte, mas só o fato dela ter ido lá, dela ter ministrado a palavra, dela ter abençoado aquele momento, para mim, eu acho que assim, é uma atitude muito louvável. Né? Se eu estivesse lá, eu ia abençoar a união. Eu faço casamentos LGBTQIA+, já fiz um agora nesse final de semana, sábado. Toda semana as nossas igrejas fazem casamentos LGBTQIA+. A gente entende que o casamento é algo santo, uma bênção divina, mesmo entre homoafetivos, né? Tanto para heterossexuais como homoafetivos. E a gente também acredita que ele é indissolúvel, né? Ele deve ser vivido em bênção, em santidade e em fidelidade. O que a Bíblia condenou, inclusive, Bispo, foi o tipo de sexualização que se vivia em Roma, na Bíblia, no Antigo Testamento, mas não um ato de homoafetividade, né? Um relacionamento de amor, fidelidade entre duas pessoas. O que a Bíblia condenava era a prostituição cultural e também o sexo, o poliamor, né? Essas coisas todas se vivia lá em Roma e em outras cidades também bíblicas. Tá bom. 16 anos o senhor é casado, né? 17 anos, entre namoro, noivado e casamento. Temos 4 filhos adotados, 2 meninos já estão maiores já, e temos 2 meninas menores, né, dentro de um casamento monogâmico, de amor e fidelidade entre duas pessoas. Pastor, obrigado, pastor Marcos, pela sua participação aqui no programa, sua posição. Porque é importante esses argumentos para que a gente tenha o balanço do programa também sobre tudo, né? Deus abençoe. Aqui, Bispo, eu não quero botar a minha... Eu acho que não é o que a gente... A minha verdade tem que ser colocada para todos vocês, e vocês têm que entender da mesma forma. Mas é importante que a gente se respeite, né, e veja que existem vidas, né, que são lançadas fora do reino de Deus. Homoafetivos, por exemplo, 99% das pessoas da minha igreja são pessoas que estavam fora da igreja. Elas não estavam em outras igrejas. Estavam dentro de outras religiões, tinham sido abandonadas pela igreja evangélica. E hoje o que elas fazem é simplesmente adorar a Deus assim como são e viver em amor e fidelidade. Não é viver uma vida desregrada, mas sempre diante daquilo que Deus propõe, de acordo com a Bíblia, que é a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e nela sim cremos. Tá bom. Um grande abraço, obrigado, uma boa noite. Tá bom.